Turma, como é que eu faço um fechamento de motor monofásico em 127 ou 220 volts? Se essa é a sua dúvida, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo que eu vou te mostrar na prática como fazer isso. E é muito interessante que a parte de instalação de motor monofásico, teve uma história muito interessante na minha vida. Eu estava começando na área de elétrica, eu já sabia a parte de motores elétricos. E eu fiz a instalação de uma casa para um cliente, uma instalação completa para a casa de um cliente. Porém, quando chegou na parte de fazer a instalação do motor monofásico para a instalação de bombas de recalque, para jogar água para a caixa d'água, esse cliente optou por não fazer comigo. E no final das contas a gente sabe, ele não acreditou que eu soubesse fazer aquele tipo de instalação. E ele convidou um outro amigo eletricista, que supostamente poderia ser um eletricista, e acreditem se quiser, esse motor veio a queimar. O nosso amigo não soube fazer a instalação, e o cliente teve que comprar um novo motor e ainda teve que me ligar para poder fazer a instalação desse novo motor. Então o cliente pagou dobrado, e consequentemente eu também acabei cobrando dobrado para poder fazer a instalação, tá? E se você não quer passar vergonha igual o nosso amigo e quer fazer a instalação da forma correta, fica até o final que eu vou te mostrar o jeito certo e como se deve fazer o fechamento. É algo simples, porém requer muita atenção, tá beleza? Então vamos embora. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir o nosso vídeo, ver se você já é inscrito no nosso canal. Se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer enorme em responder você. Nosso canal está em crescimento, então é muito importante que você compartilhe para o máximo de gente e verifique se você realmente está inscrito. Dito isso, vamos logo para o que interessa, vamos para a bancada que eu quero mostrar esse fechamento para vocês, de motor monofásico E127. Lembrando que em algumas regiões do Brasil, fase e neutro é 220. Em outras regiões, fase é 220. Então, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu gravo esse vídeo, fase e fase é 220. Tá? Então, fique muito atento. Fase neutra ou fase. Apesar do nome ser monofásico, o motor pode ser ligado tanto em 127, tanto em 220. Então vamos para a bancada e eu vou mostrar a ligação na prática para vocês. Turma, esse daqui é o motor monofásico, tá? De 6 terminais. Por que 6 terminais? Porque tem 6 fios saindo dele, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5 e 8, tá? Em alguns casos também pode ser o 6 no lugar do 8, tá beleza? Uma forma da gente identificar se esse motor aqui é um motor monofásico justamente é pelo capacitor de partida. Normalmente vem 1 ou 2 capacitores na parte de cima. Então a gente consegue observar só olhando que esse motor aqui é um motor monofásico. Claro que na placa de identificação dele aqui, também vai mostrar que ele é um motor monofásico, tá beleza? A gente precisa olhar aqui as informações do fechamento. Na maioria dos casos, na maioria dos modelos, vem dizendo aqui qual é o tipo de fechamento. Esse motor aqui ele é de 110 a 127 e de 220 a 254. Na prática, ele é um motor de 127 ou 220 volts. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer o fechamento em 127 volts, tá? Aqui, pessoal, essa placa do motor aqui, a gente tem o fechamento em 110 a 127, tá? Aqui vai ser uma corrente de 11.8 a 12.6 amperes. O fechamento em 127 vai ser esse fechamento aqui para esse motor. Vai ser muito simples. Eu tenho aqui T1, T3 e T5, eu vou ligar em uma fase, tá? T4, T2 e T8 eu vou ligar no neutro aqui, no caso, como aqui é o Rio de Janeiro, a gente tem aqui fase neutro 127. Então, repetindo, a gente vai juntar o 1, 3 e 5, vai ligar numa fase, vai pegar o 2, o 4 e o 8 e a gente vai ligar no neutro. Poderia inverter aqui fase neutro sem problema nenhum. Tá? E aí agora a gente vai fazer o fechamento para poder ligar e mostrar para vocês de acordo aqui com os terminais desse motor, tá beleza? E aí agora eu vou mostrar o fechamento em 127. Então
O fechamento em 127 aqui, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar o terminal 3, tá? Vou pegar também o terminal 1. Vou juntar aqui com 3 com 1. E vou pegar também o terminal 5. Então, vou juntar o 3, o 1 e o 5. Vou juntar esses três, só para a gente fazer um teste aqui. Eu utilizei aqui um recurso técnico para levantar o motor, para ficar mais fácil a visualização, tá? E vou juntar aqui o 2, o 4 e o 8. Vou juntar esses três. Então, para ligar em 127 volts, ou numa tensão de 110 a 127, eu vou ter esses dois tipos de fechamento. Vou pegar aqui, ó, uma fase e vou juntar aqui, ó. Então, vou pegar essa emenda aqui só para a gente poder fazer um teste. Então, eu tenho uma fase nos 3 terminais do motor. E vou pegar um neutro aqui, que é 127. Vou juntar aqui no outro conjunto. Vou pegar uma emenda rápida aqui e vou juntar aqui também. Então, só para vocês entenderem, eu tenho aqui, ó, fase e neutro, 127 volts, cada uma com 3 terminais do motor. Então, agora eu vou ligar, vocês vão conseguir observar e ver o motor em funcionamento. Olha só. Desliguei o motor. Então, só para vocês verem esse tipo de fechamento aqui. Se for em 127, eu preciso fazer a ligação dessa maneira. Juntar 3 terminais de cada lado conforme a placa para poder fazer a ligação correta. Agora a gente vai ver a ligação em 220. E agora, pessoal, na placa aqui do motor eu também tenho 220 a 254, que vai ter uma corrente de 5,9 a 6,3 amperes. Para poder fazer o fechamento em 220, né, aqui no Rio de Janeiro eu vou utilizar fase e fase. Se for em alguma outra região, né, você vai utilizar fase neutro aí, dependendo da região. A gente vai fazer o seguinte, eu vou juntar o terminal T1 com o T5 e ligar na fase. T3, T8 e T4 eu vou fazer uma emenda e não vou ligar em lugar nenhum. E o T4 aqui eu vou ligar na outra fase. Como eu falei, fase aqui no Rio é 220 volts. Tá beleza? Então eu vou repetir T1 e T5 na fase 1. Vou juntar o T3, T8 e T2 e não vou ligar em ninguém, né? Vai ficar sozinho essa emenda. E o T4 vai ser ligado na fase 2. Vamos mostrar aqui na prática como é que a gente faz as interligações desses terminais aqui para poder fazer esse funcionamento em 220 volts, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o terminal 1 e o terminal 5, tá? Então a gente vai juntar o terminal 1 com o terminal 5, conforme tá aqui na placa. A gente vai pegar o terminal 3, 2 e 8. Então 3, o terminal 2 e o terminal 8. Então, a gente vai juntar esses três. O terminal 2, 3 e 8, que é esses três aqui, eu vou colocar aqui uma emenda rápida só para fazer o teste. O terminal 1 e 5 eu vou ligar numa fase que eu peguei aqui, ó, um cabo. E vou juntar aqui, ó, no terminal 1 e 5, vou colocar uma emenda rápida aqui também. E o terminal que sobrou, que é o terminal 4, eu vou interligar aqui numa outra fase, né, para fazer 220 volts. Então, vou utilizar aqui para poder fazer o teste aqui para gente. Coloquei aqui uma emenda rápida. Então, recapitulando. 1 e 5 foi numa fase, o terminal 4 foi na outra fase e o terminal 2, 3 e 8 ficou unido e não foi interligado em nenhuma alimentação, tá? Ele só está emendado aqui. Então agora a gente já pode fazer o teste
para 220 volts fase. Tá beleza? Então liguei. Como vocês podem ver, funcionou aqui o nosso motor corretamente. Se por acaso na sua região fase e neutro for 220, é só você substituir uma dessas fases pelo neutro. Tá beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e agora você não vai passar mais vergonha na hora de instalar um motor monofásico como esse. Tá beleza? E se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu quero poder te ajudar e sanar todas essas dúvidas na hora de você instalar. Tá beleza? Então, foi um prazer inenarrável e até o próximo vídeo.